É a constância, né? A constância, ela gera resultados. Eu acredito que o mercado de afiliados é o mercado mais rentável, porque é um mercado que você pode trabalhar com um produto, né? Sem ter estoque do produto, sem ser dono do produto, e você não entrega o produto. O principal foco para você determinar o produto é a identificação. Porque se você hoje é uma pessoa que gosta do nicho fitness, você se sente à vontade ofertando esse produto. Verdade. Porque nós utilizamos o tráfego pro WhatsApp, porque para nós é o tráfego mais rentável que existe. O tráfego de menos investimento e maior conversão. E, cara, já são 4 anos de digital, vocês começaram como afiliados e permanecem até hoje nesse mercado. E vocês trouxeram aqui que vocês tiveram ali os seus primeiros resultados já no começo. O que muitas pessoas que estão começando no mercado ainda tem um pouco de dificuldade, né? De travar a primeira venda. Então, bora ensinar pra galera que eu também tô curiosa. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram lá no começo que trouxe esse resultado já bem nesse iniciozinho? Quais foram os passos que você pode trazer aqui pra gente pegar e aplicar? Legal. Bom, eu orientaria, né, que a pessoa que ela tá iniciando, primeiramente, ela tem que entender que cada pessoa tem um resultado, né? A partir do momento que você pega aquilo ali, você aplica, qualquer tempo que você tiver. Ah, eu tenho o horário do almoço, eu vou fazer, vou aplicar. Ok, eu tenho o horário de noite, vou fazer, vou aplicar. É a constância, né? A constância, ela gera resultados. Você pegar o mercado mais rentável que existe, que hoje, sim, nessa experiência que a gente tem no mercado, eu acredito que o mercado de afiliados é o mercado mais rentável, porque é um mercado que você pode trabalhar com um produto, né? Sem ter estoque do produto, sem ser dono do produto, e você não entrega o produto. Então você só faz a intermediação da venda desse produto. É o mercado mais rentável que existe, né? Eu começaria por ele, utilizaria os produtos físicos sem estoque, porque os produtos físicos sem estoque hoje é o que as pessoas mais procuram na internet, né? Produtos de áreas rentáveis, dos nichos mais rentáveis, né? E utilizaria o tráfego pago, que é os anúncios, né? Agora, perdão. Não, é isso aí, só ia dizer exatamente isso. Brilhou, não tem muito o que acrescentar. Né? Ela falou tudo o que precisava. Mas a minha dúvida é bem no ponto que eu concordo 100% com você. Sim. Aí a dúvida que deve estar na cabeça da audiência é, mas então, Kátia, como é que eu escolho um bom produto? Porque as pessoas, às vezes, elas param para investir tempo e dinheiro e pegam um produto que não vende. Então, para vocês, né, quando vocês, com a experiência de vocês, param e olham um marketplace, por exemplo, o que é que faz vocês escolherem um produto? Muito vai do... E eu acho que o principal foco para você determinar o produto é a identificação. Porque se você hoje é uma pessoa que gosta do nicho fitness, você se sente à vontade ofertando esse produto. Verdade. Se você gosta de um nicho... eu gosto do nicho da beleza. Você se sente à vontade oferecendo esse produto. E toda vez que você faz algo que você gosta, o resultado dele é maior. Você faz aquilo com mais vontade para que aquilo dê certo. Sim. Então, a primeira coisa é você se identificar com o produto que você conhece, que você escolheu. E segundo, é você estudar muito bem o produto, né? Porque quando a pessoa chega interessada no produto e ela escuta você falando com autoridade sobre o produto, essa pessoa entende do que ela tá falando. Essa pessoa realmente conhece o produto que ela tá vendendo. Isso já passa um ar de autoridade pra pessoa. Se chega alguém lá e você vai... o que é esse produto? Tu vê, esse produto, a pessoa não sente confiança no que você está vendendo e ela sabe que você não tem um conhecimento sobre o produto. Então, se a pessoa que está me oferecendo o produto não conhece o produto, imagina eu que estou tentando comprar dela, né? Então, já dá um passo para trás e ela não vai fechar a venda com você. Então, acredito que os principais pontos seja, primeiro, você se conectar com o produto, né? E segundo, você realmente estudar o produto para ser especialista nele. E pegar as áreas mais rentáveis da internet, porque não adianta você pegar um produto lá que tá no marketplace, que é um produto que ninguém compra, né? Então, você utilizar, por exemplo, nós trazemos os produtos que são das áreas mais rentáveis, né? Produtos que são da área da beleza, do empreendedorismo, né? O nicho de renda extra também, emagrecimento. Então, são áreas mais rentáveis dentro da internet. Só que aí você vai pegar a área mais rentável, né? E vai, que nem o Júlia falou, você vai estudar sobre o produto. Por quê? Nós utilizamos o tráfego pro WhatsApp. Porque para nós é o tráfego mais rentável que existe. O tráfego de menos investimento e maior conversão. Por que a gente acha que o tráfego pro WhatsApp é o tráfego de maior conversão? Porque as pessoas, elas precisam entender o que elas estão comprando, né? Então, ali a gente tem um funil que eu sei exatamente por que você chegou no meu WhatsApp, né? A Bruna chegou no meu WhatsApp para comprar esse produto, mas eu preciso entender o porquê. Porque ela não tá comprando um produto, ela tá comprando uma solução. Nós não somos vendedores de produtos, nós solucionamos problemas. Então, se você precisa emagrecer, eu não tô vendendo produto de emagrecimento pra você, eu tô vendendo sua autoestima, eu tô vendendo sua beleza, né? Se você precisa mudar de vida, eu não tô te vendendo uma mentoria, eu tô te vendendo a transformação da sua vida. Então, a partir do momento que eu entendo as suas dores e eu soluciono as suas dores, eu vou conseguir fazer isso. Como que eu faço isso? Como que eu destravo a minha primeira venda? Então, você vai escolher um produto, né? E
o que acontece? Muitas pessoas não conseguem vender. Escolher um único produto, né? Isso aí. Elas não conseguem vender porque elas acham que elas precisam de tudo isso aqui pra poder ter resultado. Que eu preciso gerar tráfego de vários produtos. Não, eu preciso me tornar especialista nisso aqui. Porque quando as pessoas chegarem, eu sei quebrar todas as objeções do meu produto hoje. Eu tenho mais de 80 quebras de objeções dentro do meu funil. Então eu sei tudo. Se você vai chegar pra comprar meu produto, eu sei tudo que você vai falar. Antes de você falar, eu sei as dores, eu sei as soluções. Se você sair fora da curva comigo, eu sei como quebrar a sua objeção. Porque eu sou especialista naquilo que eu faço. Então as pessoas, elas precisam entender que elas têm que conhecer o produto que elas vão trabalhar. E aí, ok, chegou o meu cliente. O meu cliente, ele quer que eu sou o solucionador dele. Então eu também preciso estudar um pouco sobre copy. Eu preciso saber estruturar um funil ali que vá vender a solução, né? Exatamente. E daí, depois que você tem esse resultado, né, a gente parte para a parte da escala, né, que é o momento que muitas pessoas, às vezes, a gente vê muita gente começando no digital, tendo um resultado e depois se perdendo, não dando continuidade nisso, né. E aí, o que eu vejo que a maioria das pessoas faz é, entrei no digital para ter uma renda extra. Beleza, tive uma renda extra. Agora, como que eu faço para isso virar uma empresa? Aí as pessoas se perdem, elas continuam às vezes faturando 10, 15, 20 mil, como a Kat fez, mas sendo uma renda extra, aleatório, sem ter dados, sem saber números. E para que uma operação ela seja escalável, você precisa saber os números. Hoje, a nossa estrutura, a gente sabe quantas pessoas são atendidas por dia, quantas pessoas compraram um produto, ou seja, qual que é a taxa de conversão. Quando você começa a ter números, você consegue escalar a sua operação. Ou seja, se chegaram 100 pessoas e eu vendi para 10, minha taxa de conversão é 10%. Se eu investi 500 e eu vendi 2.000, eu sei que se amanhã essas métricas se manterem, eu posso investir no outro dia R$1.000 que eu vou vender 4, porque eu tenho números. Ela começa a virar uma operação escalável. A gente sabe, a gente tem números, a gente consegue entender quantas pessoas chegam, quantas pessoas saem. A gente tem hoje o nosso funil de vendas, ele é em 3 partes, né? O nosso funil no WhatsApp de atendimento. Eu sei quantas pessoas pararam na primeira parte do funil, quantas pararam no segundo, quantas pararam no terceiro. Então a gente sabe hoje. Anota, mesmo que é iniciante, anota tudo, né? Quantas pessoas pararam, quantas pessoas chegaram. Ah, mas eu não tenho uma operação grande pra anotar. Tem que anotar, porque aí você se torna uma operação grande. Exatamente, né? Porque você tem dados, né? Quando você tem dados, tô vendo que muita gente tá parando na primeira parte, eles não estão indo para a próxima parte. Foi o que a gente fez esses tempos. Determinada parte parou de converter, as pessoas não saíam mais dali. A gente foi lá, regravou, fez diferente, as pessoas começaram a continuar. Olha, e a gente conseguiu escalar novamente o resultado. E em determinado momento o seu funil ele realmente vai parar. Em determinado ponto ele vai parar. E aí é que entram muitas pessoas que contratam somente ferramentas ou colocam alguém para atender, que eles não delegam essa função de atendimento. Eles delargam, eles deixam a função. Bom, tá vendendo, tá saindo venda, só que ele, às vezes ele tá empatando o resultado ou ele não tá tendo uma lucratividade tão grande. Por quê? Porque ele não tem os dados, eles não sabem onde as pessoas pararam, quantas pessoas chegaram, quem comprou e também a parte principal que eu acredito que é o remarketing, né? Que hoje a gente bate muito forte no remarketing, porque a maioria das pessoas hoje que vai tanto tráfego pago quanto orgânico, elas querem captar pessoas. Capta pessoas, e aí você começa ou a investir muito dinheiro na captação, ou fazer muito geração de conteúdo no orgânico. E aí você acaba se desgastando, ou fisicamente, ou financeiramente, para atrair pessoas. Pessoa chegou, não comprou, beleza, vamos atrair mais pessoas, novas pessoas. E eles não entendem que a operação deles, às vezes, tá cheia de pessoas. Acontece isso muito com quem tá iniciando, né? Tá chegando gente, e aí eles querem ainda colocar mais gente pra dentro, sem trabalhar com as pessoas que eles já pagaram pra estar dentro do WhatsApp. Exatamente, né? Principalmente nós trabalhamos com o tráfego pago. Se eu paguei pra pessoa estar aqui, eu vou extrair o máximo que eu conseguir dela. Se ela não comprou no primeiro momento, eu vou fazer um remarketing, uma reoferta, vou jogar ela para um grupo de lançamento, eu vou fazer algo para que ela continue me vendo. O remarketing, ele nem sempre tem que ser com a direção da venda. Às vezes ele é só para a pessoa lembrar de você. Por quê? Porque no momento que ela precisar tomar essa decisão, eu preciso comprar uma água, vou comprar da QIFI, porque a QIFI já apareceu várias vezes a água da QIFI para mim. Então a pessoa tem que ter o seu produto ou você na mente dela quando ela for tomar a decisão. E aí vai muito essa parte de remarketing, né? A pessoa tem que ter um tempo de tela com você, o que vai definir por que quando tem o Big Brother, as pessoas, domingo vai ter eliminação. De segunda a domingo estão falando, vai ter eliminação no Big Brother, de 30 em 30 minutos dá na TV, vai ter eliminação, quem é que vai sair? Chega no domingo, a pessoa não sai de casa porque ela quer assistir o Big Brother. Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, mas a Globo começou
quase meio ano antes a falar da Copa do Mundo. Tanto que nos últimos 30 dias era todos os dias um programa específico para a Copa do Mundo, ou seja, é a antecipação do que eles querem fazer, que é chegar naquele evento. Então, o que é o nosso evento? É a venda. Se a pessoa não tiver bem aquecida, ela vai chegar no momento da venda, não fez sentido para ela. O produto pode ser o melhor do mundo, só que ela não gerou aquela expectativa que ela esperava para comprar o produto. Então, essa antecipação, esse tempo de tela que o cliente tem que ter, ele é necessário para que ele compre o produto ou não. E esse tempo de tela que a gente gera, né, ela não é só, por exemplo, eu e o Jordão somos mentores, atuamos na área do renda extra. Não é só enfiar um monte de stories lá, né? Aí a pessoa que ela tá trabalhando com produto físico, não é só chamar e dizer assim, quer comprar? Manda o link, né? Vamos comprar agora. Não é só você fazer a CTA. O que é a CTA? Chamada para ação, né? Não é só você querer que ele compre. Então, ele precisa ver. Então, a gente tem os remarketings em específico, né? O cliente chegou agora, tá? E eu tenho essa lei de que ou ele vai comprar ou ele vai me bloquear. Porque porque ele está no meu WhatsApp por algum motivo, né? Então, se o cliente ele chegou no teu WhatsApp, foi por algum motivo. Porque ele tem uma dor, porque ele viu a oferta, porque ele precisa solucionar aquela dor. Só que em algum momento, ele perdeu o interesse, ou ele foi fazer alguma outra coisa e ele esqueceu, né? Isso acontece, não tem como todo mundo que chegar ele comprar logo. Então, a gente aumenta o tempo de tela. Se ele não me responder, né? A gente tem ali a parte do funil, que funil é a explicação, então para quem tá iniciando, a gente tem a parte do funil. Ele tem que me responder ali a primeira parte, né? Separando o produto que a gente vende. Se ele não me responder, né? Dali umas horas, a gente tem tudo um cronograma lá. Dali umas horas eu vou mandar um feedback para ele, né? Do resultado do produto, do resultado de uma aluna, no caso da nossa mentoria. O resultado que ele quer ter, mas que outra pessoa teve utilizando o nosso produto. Sem a CTA no final. Sem a chamada pra ação. Uma prova social. Pra ele dizer assim, essa aluna aqui fez tanto, né? No nosso caso. E aí ele pergunta como. A maioria pergunta como. Como ela fez isso, né? Então, como essa pessoa, no caso da área do emagrecimento, como essa pessoa emagreceu? Porque não tem uma chamada no final, você tem que comprar esse produto aqui. Aí ele volta a responder, né? Perfeito. Então, não respondeu. Dali umas horas eu tenho uma outra coisa que eu mando. Então, no outro dia, não respondeu, tem uma outra coisa. Aí você vai diferenciando. Às vezes você coloca uma CTA, às vezes não, porque nem sempre o remarketing ele tem que chamar para uma ação, porque é o tempo de tela. Você tem que aumentar e dizer assim, ei, eu tô aqui para solucionar o seu problema. Não esquece de mim. Não esquece de mim. Então as pessoas elas esquecem, né? E por isso que às vezes a conversão ela não é tão alta, ou por isso às vezes não faz a primeira venda, porque tá tentando trazer gente e esquece as pessoas que estão ali. Mas pensando na estratégia de vocês, o antes da galera cair ali no WhatsApp, o que acontece? O que vocês fazem? Nosso hoje nós trabalhamos. Especialista. Quando a gente começou, a gente não tinha dinheiro, né? Quando os primeiros meses foi tudo no tráfego orgânico. Porém, o tráfego orgânico hoje, ele requer muito tempo. Ou seja, quando a gente fazia o tráfego orgânico, era 6, 7 vídeos por dia. TikTok, YouTube... Eu utilizava muito o TikTok. Todas as redes sociais possíveis, a gente tentava captar pessoas através das redes. Só que a gente, claro, teve resultado, mas a gente chegou a um ponto de se pedir, bom, a gente tá tendo resultado, mas... a gente tá ficando longe das crianças iguais, porque a gente não tá tendo a liberdade que a gente quer. A gente entrou no digital pra ter a liberdade, que eu acho que é o que a maioria das pessoas querem. E a gente começou a ficar preso ali dentro. Não era nossa liberdade, mas sim nossa prisão, porque... O digital ele não pode te aprisionar, ele tem que te libertar. Certeza, ele tem que ser algo... Ele tem o poder de proporcionar liberdade, mas a gente... Quando você... tem a estratégia. Exatamente. Senão você vai se tornar escravo, né? E é fácil acontecer isso. Com porque certeza. É demanda. A gente vê muita gente desistindo do digital por ficar preso ali dentro, por não ter a estratégia correta. O que a gente utilizou, então, a gente conheceu o tráfego pago, né? E a gente começou a trabalhar, então, com os anúncios. E esses anúncios foram feitos... primeiramente, né, sempre foram feitos por mim, mas a gente começou, então, fazendo essa parte de anúncios para o nosso perfil, né? Como a gente hoje é mentor, a gente roda anúncio para o perfil. Se eu estivesse começando hoje, escolhesse um produto físico, seria para o produto físico. Quando a gente começou, a gente fez um bom resultado com o produto físico, por isso, depois disso, as pessoas nos procuraram para saber o que a gente fazia. Algo que sempre funcionou para a gente foi trabalhar com a curiosidade das pessoas. Exemplo, vou vender um produto de emagrecimento. Se eu colocar uma foto do produto e o que ele é, as pessoas muitas vezes já viram diversas ofertas, elas não querem... Tipo, se você vê, tá rolando seu feed, sempre me coloco no lugar da pessoa. Tá rolando o feed, você vê a foto de um produto com preço. Bom,
É um produto com preço. Exato. Eu tenho essa dor, eu quero emagrecer, porém eu não quero pagar R$197 num produto. Agora, se eu tô rolando meu feed e eu vejo um anúncio lá, onde tem a foto de uma mulher e ela diz, descubra como uma influenciadora brasileira fez para eliminar tantos quilos. Me gerou uma curiosidade, eu vou querer saber o que ela fez. Eu não até o momento eu não sei que existe um produto. Cliquei no anúncio ali, então, aí sim, chego no WhatsApp, aí recebo toda uma explicação e eu já tô com o meu nível de consciência sobre aquela minha dor muito mais elevado. Então a chance de eu comprar o produto após toda aquela explicação é muito maior do que se eu soubesse que existe um produto lá dentro da própria rede social. Porque a rede social, a pessoa tá ali pra perder tempo. A gente tem que trazer ela para o WhatsApp, que é onde ela vai estar dentro da nossa operação. E ali, então, a gente traz ela com o nível de consciência já elevado, vai elevando o nível de consciência dela para no final sim mostrar que o problema dela pode ser solucionado com o nosso produto. E é legal porque você levar o nível de consciência antes, porque a pessoa ela já chega no WhatsApp, muitas vezes ela já fala o que ela quer ouvir de você. Então ela já chega com a dor dela, né? Normalmente ela fala qual é a dor dela. Então já facilita o seu trabalho porque você já sabe, né? Por que a pessoa veio ali no WhatsApp. No caso do produto físico, ela quer solucionar uma dor. No nosso caso, né? Eles querem mudar de vida. Então, muitas vezes, se você já eleva lá o nível que o Jordan falou, ela já tá passando por lá, ela já chega aqui, ela fala assim, olha, minha vida tá assim, né? Eu tô assim, assim, assim. E você já sabe. Quase comprado. Ela já chega quase comprada. Ela já tá te falando. E muitas vezes as pessoas ignoram aquilo ali, né? Que é só soltar funil, que é só soltar explicação. Exatamente. Aí, a gente sempre diz, né? Quem pergunta comanda a venda. Se eu ficar fazendo perguntas pra você, eu vou saber qual que é o problema que você quer resolver. Agora, se você só falar, você vai falar o que você quiser, não o que eu quero escutar. E quem tem a informação consegue conduzir a venda, né? Se eu sei qual que é o produto, o problema que a Kati tem. Porque muitas vezes a pessoa quer emagrecer, porém ela tem uma compulsão por doce, porém ela tem um problema de diabetes. Cada pessoa chega querendo o mesmo resultado. Porém, o caminho é diferente. A condução da venda ela é diferente. Então, sempre escutar o que o cliente tem pra falar, porque ele vai te dar as dores. Quando você chega no médico, você diz, olha, eu tô com isso. Não é o médico que diz, você tá assim? Não. Você diz pra ele tudo aquilo que você tem. E aí, no final, ele te dá o laudo. E a venda acontece da mesma forma. A pessoa vai te dizendo, olha, meu sintoma é, quero emagrecer, tenho compulsão por doce, quero resolver isso. No final, você vai dar o laudo pra ela. Ó, o produto tá aqui, o produto perfeito pra você. E olha como o ouro foi entregue, talvez você nem tenha percebido, mas à medida que você vai fazendo as perguntas, você recebe informação. E quem tem informação domina a situação. Sempre, cara. Inclusive, uma das maiores metodologias de vendas do mundo é a metodologia Spin Selling, que é toda baseada em perguntas estratégicas para levar o seu cliente a dizer o sim final. Então, isso aí faz todo sentido.